Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Assinala-se neste 1 de outubro o Dia Internacional do Idoso. A RDP Internacional associa-se à data e, através desta emissão do Germano Campos Entrevista, vamos marcar e destacar este período da vida das mais longas e complexas da existência do ser humano. Por isso convidamos Fátima de Calhas Figueiredo, escritora e autora dos livros O Envelhecimento Humano e Vida com Vigor na Terceira Idade, e Pinho Neno, antigo docente, que é a prova viva de que envelhecer não é morrer. Muito bem-vindos aos dois. Fátima, começava por si. Como é que se aprende a viver com a idade? Olá, boa tarde. Puxa o microfone mais para si. Não, o microfone é que tem que ir para... Sim. Exatamente. Boa tarde. Primeiro, deixe-me que cumprimente todos os ouvintes neste Dia Internacional da Pessoa Idosa, em particular todos os idosos e, nomeadamente, os idosos do Conselho de Covilhã, porque foram eles que fizeram com que eu estivesse nestas lides literárias. Como se envelhecer bem, era isso que... Não, como é que se aprende a viver com a idade? Como se aprende no a viver... fundo é a mesma coisa. Pronto, como se aprende a viver com a idade? Tem que puxar o microfone para si. Assim, exatamente. Não, ponha à frente. Pronto, assim, exatamente. Assim aprende-se a viver com a idade, nomeadamente conhecendo as características do envelhecimento. E é esse o meu intuito quando me dediquei à parte do envelhecimento, uma vez que eu sou enfermeira e presentemente estou a exerci sempre a minha atividade no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, e o meu curso de base tinha pouca matéria na área da gerontologia e geriatria. E eu então achei que devia investir muito nesta matéria. Portanto, havia ali um vazio. Havia ali um vazio. Como é que eu queria isso? compreender. Como é que notou isso? Com o desenrolar da minha atividade profissional, deparo-me que cuido de utentes já idosos. E então, maioritariamente são idosos. E é importante que eu queira saber mais para lhes poder transmitir os meus conhecimentos. E foi isso que me levou a ingressar no mestrado em Gerontologia Social, e lá está o porquê de eu cumprimentar também os ouvintes e os idosos do Conselho de Covilhã, porque na minha tese de mestrado, que se intitulava O Processo do Envelhecimento Humano sob o olhar do idoso, aprender a viver com a idade, a realidade do Conselho de Covilhã, lá está. E ao fazer a tese e investir nesta temática do envelhecimento, a orientadora de tese incentivou-me bastante à edição do livro. Não ia editar a tese em si, porque era uma área mais estudantil, mais académica, e achei por bem dar um arranjo no texto e ser vocacionado para os idosos. Idosos estes que todos nós seremos idosos um dia. Há muita gente que não acredita. Seremos idosos um dia, sim. Como diz o professor Pinto da Costa, quando esteve agora presente há pouco tempo, em 27 de julho, quando o lançamento do meu segundo livro, ele dizia que todos seremos idosos se não morremos anteriormente com alguma doença que nos tire a vida, nomeadamente. Portanto, é importante que nós estejamos sensibilizados que nós vamos envelhecer. E muitas pessoas é negada esta faculdade, não chegam lá. Fátima, como é que compreendeu ou de que forma é que absorveu as queixas, eventualmente, dos seus utentes? O que é que eles lhe diziam, sobretudo tendo em consideração que a Covilhã é interior? Interior, de facto. Muitos idosos chegam ao pé de nós e ficam um bocado desolados, tristes, porque eles pensam que a questão do envelhecimento é só eles. Só a eles é que lhe concede aquela perda de faculdades que nós vamos ter com o envelhecimento. E era importante eu tentar-lhes transmitir essa sensação que todos envelhecemos, todos temos estas perda de faculdades que são provenientes do envelhecimento. Isto porque nós envelhecemos desde que somos gerados, desde o momento da fecundação. Dá-se logo aí um processo de envelhecimento, e ao longo do nosso processo evolutivo da nossa vida nós vamos envelhecendo, nomeadamente há células que envelhecem mais cedo que outras. O nosso envelhecimento não ocorre todo da mesma forma no nosso organismo, e nós também temos que combater. Eu tentei que era importante eu elaborar este livro e lançá-lo, e foi muito bom
esta questão do aprender a viver com a idade, porque muitos dos idosos que leram e ao dirigirem-se a mim, louvaram a questão desta temática. Aprendi muito com aquilo que me quis transmitir. E a Fátima, o que é que aprendeu ao escrever este livro? Na minha profissão, eu tenho que aprender todos os dias. Em qualquer profissão, nomeadamente na sua também. Obviamente. Mas há um desafio diferente todos os dias. Sim, nós temos que cada vez mais investir. Investir sempre em querer saber mais. Nós temos de trabalhar para a excelência, é isso que eu faço diariamente na minha atividade profissional. E eu quero sempre saber mais. E se algum utente me questiona acerca de uma temática e eu não tenho conhecimentos para resolver essa dúvida, eu vou investigar e numa outra oportunidade, tomo nota, e numa outra oportunidade eu vou dar-lhe resposta, porque é muito importante eles sentirem da nossa parte como profissionais de saúde, também terem alguém que os ouça e que lhes consiga elucidar alguma questão. Bom, e no fundo, em quem confiem, porque isso é muito importante. Em quem confiem, isso é muito importante, de facto. Passa a ser também uma espécie de confidente dos seus utentes? Algumas vezes, sim, algumas vezes. Existem algumas temáticas mais delicadas. Sem estar a quebrar, obviamente, o sigilo profissional, mas para melhor percebermos de que é que estamos a falar, que tipo de temáticas são essas? Muitas vezes a questão do isolamento, da solidão. A solidão é uma temática que eles abordam muito. Muitos dos idosos, eles referenciavam naquela pesquisa que eu fiz e que me levou à escrita do meu primeiro livro, eles têm algumas frases bastante características. Eles redizem, havia uma questão que lhes fazia. Eu tinha um questionário e havia uma questão que lhes fazia e lhes perguntava, através de uma pergunta aberta, o que é para se envelhecer? Eu tive variadíssimas respostas que achei interessantes e gostava de partilhar com vocês. Quase todos referem que é perder faculdades, e é perder faculdades. É perder amigos. Lá está a questão da solidão. É perder não só pela distância, como pela morte. Muitos também diziam que é um processo normal. Aí eles já encaram o envelhecimento de uma outra forma. Alguns também me diziam feliz daqueles que chegam a esta idade. Lá está, todos vamos envelhecer e há muitos que não chegam lá. E havia uns que me disseram, e é importante, é o inverno da vida. Eles faziam um paralelismo entre as estações do ano e achei extremamente importante. O Carlos do Carmo, numa recente reportagem, entrevista à RTP, falava justamente nessas 4 estações do ano. Pois. Facto. E dizia que o inverno doía um bocadinho, era um bocadinho frio, doía os ossos, etc. Mas tinha a plena consciência de que, por exemplo, ele vai fazer 80 anos agora em dezembro e aos 80 é para parar. Sim, poderemos. Há quem diga que parar é morrer, mas neste caso ele acha que, devido à sua exposição pública e ao facto de talvez não se sentir já com as capacidades totais e absolutas para manter o nível de excelência que habituou as pessoas ao longo de mais de 50 anos, achou que era a altura de parar. O momento da escolha, da opção de parar, é doloroso? Sim, é doloroso. Estamos a falar em termos de trabalho. Eu acho que sim, porque eu nesse mesmo meu livro, no primeiro livro em que falo de aprender a viver com a idade, falo da questão da reforma. Porquê? Porque a velhice e o envelhecimento tem que ser preparado. Não é só no momento que entramos na área da aposentação. Ninguém pensa na reforma aos 30 anos. Pois, nem aos 40. Nem aos 40. Mas talvez aos 50. Mas devemos começar a pensar, porque devemos preparar. Porque parar a atividade profissional e depois chega a casa, o que vai fazer? Está à espera que o tempo passe. Devemos ter alguma atividade que nos mantenha ocupados. Extracurricular. Aquela ideia que aquela imagem triste que nós temos de pessoas com mais de 70 anos a jogar às cartas num jardim, é um bocado isso. É um bocado caricato, mas é verdade. É verdade. Acha que nós todos devemos ter uma ocupação, um hobby, um passatempo e não ficar sentado a olhar para a televisão? Eu acho que sim. E eu presentemente sou voluntária numa instituição de particularidade, instituição de solidariedade social, e em que é a Lapa, no Concelho da Covilhã, em que eles têm um clube sénior.
Eles têm um clube sénior e têm várias disciplinas. Eu sou responsável pela cadeira de saúde e bem-estar e eu posso dizer-lhes que eles dizem que são alunos e que eu sou professora, mas eu não considero como tal. Eu considero sim uma partilha de experiências que nós temos ali 1 horinha por semana em que eu estou com eles, eu aprendo com eles, porque eu tenho que preparar a sessão que vou estar com eles. Não é? A Fátima projeta-se no futuro? Através dessa sua atividade? Sim, projeto-me no futuro e penso o que é que irei fazer quando parar a minha atividade profissional. E está preparada? Estou a preparar, mas estou a preparar. Uma pessoa nunca está. Nunca está preparada, nunca está preparada. E então, eu como estava a dizer, nessas sessões letivas que nós temos determinadas aulas, determinadas temáticas que são abordadas. É engraçado. Perdão, é engraçado que os senhores que fazem parte dessas sessões, os senhores lá da Lapa, os alunos, podemos chamar-lhes assim, eles gostam porque estão ocupados. Aquilo existem várias disciplinas. E o tempo passa mais rápido. Mais rápido. E eu tento sempre transmitir, sempre que faço uma apresentação dos meus livros, eu tento sempre transmitir a quem está do outro lado, idoso ou não, idoso que vai ser futuro, não é? Vai ser um futuro idoso. Eu tenho de transmitir que ele deve se manter ativo. O facto de jogar as cartas está bem no banco do jardim, às vezes é um bocadinho... Não é tão bonito de vermos o tempo passar, mas estão a incentivar, eles estão a fazer com que os seus neurónios se mantenham ativos. Isso é importante. Videocaso, por exemplo, nós chamamos sempre à colação a história do realizador Manuel de Oliveira, que com mais de 100 anos, 102, 103, ainda fazia filmes. Não estamos a discutir o tipo de filmes que ele fazia, nem a sua obra. Estamos a dizer que ele estava ocupado a escrever, a planificar, a dirigir. E isso é importante. É importante até ao fim, até ao último dia, desde que, obviamente, as faculdades mentais assim o permitam, não é? Porque cada caso é um caso. É isso mesmo. E o facto de se manter ativo vai fazer com que essa atividade mental se mantenha. Porque muitas vezes... E física. Muitas vezes, lá está, eu no meu segundo livro faço a abordagem mais à questão do envelhecimento ativo. E então o que é que eu pretendo aí? É incentivar os idosos a terem uma determinada atividade física. Porquê? Nem que seja ela elementar, de acordo com as suas limitações. Pronto, temos de ter sempre em nível as limitações do próprio idoso. Em consideração essa parte física. Ter sempre em linha de conta. E depois lá está, esse exercício, essa atividade física que ele vai fazer tem que ser de acordo com o que ele goste, de estar relacionada com... O que é que ele está mais vocacionado para aquilo, tentar cativar, por exemplo, nos lares. Eu tenho uma situação agora de um familiar que está institucionalizado e tem algumas atividades e, nomeadamente, a senhora não quer participar em nenhuma atividade. Auto-exclui-se? Auto-exclui-se. Ela não quer, diz que não quer. Porquê? Ela já explicou? Porque ela já também, antes de estar lá, também não estava muito ligada a essa socialização. Mas talvez. Uma pessoa não consegue descobrir coisas novas? Ela é uma rejeição. Ela não gosta de estar lá, está lá contrariada, certo? Provavelmente. E depois o ambiente... E não tem amigos? Já conseguiu fazer alguns. Não tinha amigos antes de chegares. Antes não tinha tanto. Não tinha e agora já estou a ver que já há ali uma partilha com alguma pessoa em particular ou outra. E umas não puxam as outras? Estão a tentar isso. Já me apercebi que há alguns que estão a tentar que ela às vezes participa, mas nota-se que não vai assim muito. Há quanto tempo é que ela está... Há quase um ano. Quase um ano. Já devia estar. Já devia estar socializada. Já devia estar um bocadinho, mas ainda menos não. Retraída e menos mas contrariada. Ela já tinha assim um comportamento anterior assim um bocadinho difícil, talvez. Está bem, mas nestas alturas nós temos que dar a volta, porque senão somos eternamente infelizes. É verdade. É isso que eu tento transmitir-lhe. Mas... Pinho Neno, muito bem-vindo aqui à RDP Internacional. Quantos anos é que tem? 84 anos. Ser velho ou idoso é um estado de espírito ou não? Ora bem, eu sobre o ser velho tenho uma teoria. Ouçamo-la. Eu penso que nós ao longo da vida vamos, talvez por facto de eu ter sido professor toda a vida, ao longo da vida nós vamos acumulando juventude. E vamos acumulando juventude exatamente no contacto com os jovens com que a gente priva todos os dias durante os tempos letivos. Ora, essa acumulação da juventude tem alguma forma a ver exatamente com aquilo que acontece com as dimensões do conhecimento. Ora, há um conhecimento instintivo,
que é aquele que leva exatamente as crianças a reagir a tudo e a nada, porque tem como objetivo exatamente garantir a sua vida, por conseguinte, e o seu bem-estar ou a sua maneira de ser. Depois há o conhecimento intuitivo, que tem a ver com aquilo que nós vamos adquirindo através dos sentidos e da memória. E ao fim eu refiro agora exatamente a memória, porque às tantas a memória foi quase condenada, porque não se deve aprender nada sem primeiro conhecer. Erro. Aliás, eu condeno, entre aspas, quem sou eu para condenar quem quer que seja, a falta de memória, mas é dos mais novos. Porque nós temos memória daquilo que já vivemos, os mais novos não têm memória de coisa nenhuma. E pior, na minha opinião, pior do que não saber, é não querer saber, não ter curiosidade em perceber o porquê das coisas. Mas repare, se não for a memória, não há conhecimento. Naturalmente. A criança identifica as cores, memorizando as cores que vê. A criança memoriza as palavras, decorando e fixando, através da memória, as palavras que ouve. Os cheiros que cheira, identifica-os exatamente memorizando. Se não houver memória, se não se desenvolver a memória, é evidente que não há conhecimento. Agora, o que acontece é que, ultimamente, tem-se condenado a memória e dado privilégio ao desenvolvimento, ao intelecto, ou à reflexão. Sim. Mas se não houver o domínio dos atos, dos dados, para refletir sobre eles, é evidente que não se pode refletir. É curioso, porque eu conto isto a certa altura, na década de 60 do ano passado, a determinada altura... Do século passado. Do século passado. Não é do ano passado, é do século passado, pois. Já foi há mais de 20 anos, ou há quase 20 anos. Exatamente. Acontece que numa conversa que eu tive com uma colega, professora, que foi depois nomeada para inspetora, nessa altura estava em voga uma grande evolução da pedagogia, das didáticas. E então ela dizia que não admitia de maneira nenhuma, ou não era possível, que as crianças aprendessem a fazer as contas, os algoritmos das operações, sem perceber aquilo que estavam a fazer e porquê. E muito subrepticiamente eu passei-lhe um algoritmo de uma radiciação. E perguntei-lhe, colega, faz isto, sabe fazer? Sabe. Só, então fez. Porquê é que fez assim? Não soube responder. Isto porquê? Porque as pessoas, há determinadas coisas as técnicas que se fixam, e o conhecimento científico mais tarde é que leva exatamente ao porquê dos fenómenos. As crianças veem todos os dias o sol a nascer do Oriente e a pôr-se no Ocidente. É um facto, é um conhecimento intuitivo. Como é que isso acontece? Mas dão como adquirido. Abre-se a torneira e supostamente está lá água. Ora, não é? O conhecimento científico implica exatamente a reflexão e o porquê desses fenómenos e até as consequências. Aquilo que efetivamente é a resposta ao para quê dos fenómenos. Ora, isto, caio exatamente na minha vida ao longo como professor ao longo da vida, e chego a esta conclusão. Hoje nós estamos a ser vítimas de decretos e de leis e de despachos que são feitos porque os seus autores não refletiram sobre as consequências dos atos que fizeram. Ora, é muito importante que as pessoas, e o conhecimento científico e filosófico exatamente tem esse objetivo, é a resposta ao como, ao porquê e ao para quê dos fenómenos. Ora bem, e isso implica que efetivamente se reflita bastante. Então, ora bem, esses decretos estão desumanizados? Sim, estão todos mercantilizados. Nós hoje não estamos a viver com o objetivo de promover o desenvolvimento das pessoas, a fazer com que as pessoas vão à procura do equilíbrio na sua relação com os outros, consigo e com a natureza. Não. Nós hoje estamos preocupados em formatar robôs acríticos ao serviço do mercado. Robôs acríticos.
porque se criticam aquilo, correm o risco de perder o emprego. De perder o emprego. Ora bem, não é essa a formação da escola como professor. Eu tenho a preocupação, ou sempre tive a preocupação, de desenvolver ou de promover o desenvolvimento das capacidades humanas. E já agora, para melhor percebermos o contexto académico, foi professor de quê? De que área? De várias coisas. Ao longo da vida? Ao longo da vida fui professor do ensino primário, fui professor do ensino especial. Na altura tirei o curso de pedagogia dos anormais, era assim que se chamava. Dos anormais? Dos anormais. Depois fiz uma pós-graduação em psicologia, orientação profissional. Depois licenciei-me em Direito na faculdade. Depois fiz um mestrado em Administração da Educação. Depois tirei o curso de Auditor de Defesa Nacional e continuo a estudar. E continua a estudar? Continuo a estudar. Portanto, a sede do saber não termina? Não terminou, porque eu penso que nós temos a preocupação de encontrar o equilíbrio da relação da pessoa com os outros, consigo mesmo, com o além, com Deus, não é? E com a natureza, rumo à plenitude da nossa humanidade. E o que é que procura hoje no conhecimento? Eu procuro no conhecimento ajudar a que as pessoas se respeitem e não que apenas se tolerem. Acha que vai conseguir alguma vez alcançar esse objetivo? Eu penso que alcançar o objetivo na generalidade, não. Mas eu penso que há sempre qualquer coisa que fica de nós. Salvar uma alma já não é mau. Já não é mau, exatamente. Enfim, há uma mensagem que a gente deixa, uma conversa que tenha, neste caso, eu penso que é importante. Eu, enfim, tenho conhecimento de várias situações em que eu me envolvi, que depois foram deturpadas. Quer partilhar connosco? Posso partilhar, por exemplo, eu estou a ver, uma das coisas que eu critico fundamentalmente foi o erro cometido em 1976 com o abaixamento da idade da primeira matrícula de 7 anos feitos em agosto para 6 anos feitos em dezembro. O que significa que passaram a ir para a escola crianças com 5 anos e 9 meses, se calhar ainda com a moleirinha por fechar. E isso é um erro na sua opinião? É um erro grave, tão grave, que depois levou nesse ano, na primeira classe, por conseguinte, reprovaram mais de 50% de alunos. Qual foi a resolução? Acabar com a apreciação ou a reprovação da primeira para a segunda classe. Resultado, os miúdos chegam à segunda classe ainda com o nível da primeira. Daí a degradação científica do conhecimento que aconteceu a partir daí em todo o esquema educativo. Um erro foi a seguir ao outro. Exatamente. Curar um erro com outro erro. Exatamente. E é isso que tem acontecido, porque o nosso legislador não... Que tem sempre as costas largas e é sempre exatamente. É um anónimo. Ninguém sabe quem é. Estou-me a lembrar, fui responsável, ou melhor, quem estimulou exatamente a obrigatoriedade de todos os professores, ou os professores de todo o ensino, serem todos licenciados. E a primeira vez que eu sugeri que todos os professores, mesmo os do ensino primário, deviam ser licenciados, foi exatamente a doutora Irene Leite da Costa, que era professora no Instituto de Aurélio da Costa Ferreira, onde eu estava a tirar o curso dos anormais. E a certa altura disse-lhe, ela era deputada, e eu disse-lhe que era necessário, ou seria necessário, seria conveniente que todos os professores fossem licenciados. Porque se para tratar da saúde dos animais é necessário uma licenciatura em veterinária, se para tratar da saúde de uma criança é necessário uma licenciatura em medicina e uma especialidade em pediatria, para tratar do desenvolvimento da saúde psíquica da criança, justificava-se exatamente uma licenciatura. Mas era uma idade desconsiderada? A resposta dela foi esta: enquanto o legislador tiver presente que quem ensinou o presidente do Conselho a ler foi um barbeiro, nem é bom pensar nisso. É que e já foi depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Não. Essa resposta foi-lhe dada depois ou não? Antes do 25 de Abril. Foi antes. Antes de 25, em 1963.
Em 1960. Era uma senhora cheia de teias de aranha na cabeça? Naturalmente, era a formação dela, era a legislação, era deputada. Era deputada, pois está bem. Era deputada. Isso não quer dizer nada. Pensava. Pois, não quer dizer nada. Mas isto para dizer que as pessoas não estão preocupadas não raciocinam, não pensam, não refletem sobre a importância do ensino. Então onde é que está a importância do magistério primário, por exemplo? Do magistério primário? As pessoas não deveriam frequentá-lo antes de começar a dar aulas? Neste momento, todos antigamente frequentaram antes. Ora bem, isto tem uma história porque o magistério primário foi aumentaram-se o número de escolas do magistério primário exatamente em 1957. Até aí, muitos dos professores eram regentes escolares. Eram pessoas com a 4ª classe que depois se sujeitavam e eram regentes e acabaram exatamente por ensinar. Houve muitos regentes porque tinham vocação para o ensino. Eu devo dizer que tive uma belíssima professora, mas antes de ter essa excelente professora, tive uma outra educadora de infância que me ensinou a ler, que foi a minha avó materna. A minha avó materna ensinava-me a trabalhar, ensinava-me a descascar batatas, ensinava-me a ir à horta colher couves, ir ao galinheiro buscar os ovos e ensinava-me a ler. Porquê? Porque eu sou de uma região de Aveiro, da zona da Ria de Aveiro, sou natural da Mortosa, onde as pessoas vivem praticamente da laguna, da ria. Eram os mercantéis, eram os miliceiros, eram os chinchorros, eram os branqueiros, toda a atividade, a chave, etc. Ora bem, e acontecia que, numa determinada altura da época, os naturais da Mortosa, os pescadores, vinham para Matosinhos, iam para a Póvoa de Varzim, vinham para Peniche, vinham para Salvaterra de Magos, vinham para Vila Franca e as mulheres ficavam lá e eles escreviam. E a minha avó funcionava como a morgadinha dos canaviais. Vinham lá à casa para ela ler as cartas que recebiam e depois escrever as cartas. E eu, entusiasmado, a certa altura pedi para me ensinar a ler. E foi ela que teve exatamente o cuidado de me ensinar a ler. Ora bem, isto vinha ao encontro já da conversa que nós temos aqui. Era uma senhora, já na altura, com 60 anos, e, entretanto, viúva, mataram-lhe o marido em plena República. E então, o que é que aconteceu? A preocupação dela era ser útil e estar exatamente a ajudar os outros. Ajudava quem ia ter com ela, ajudava as crianças, e tinha a preocupação, efetivamente, de promover o equilíbrio da relação das pessoas. Isto fez-me com que, a determinada altura, a Secretária de Estado da Família começou a pensar exatamente nas creches, para um lado, e nos lares da terceira idade, para o outro. E eu disse-lhe que o melhor seria fundir uma coisa e outra e dar oportunidade aos avós, ou às avós, de privar de perto com os netos. Eram 2 gerações que era necessário conviver umas com as outras. É curioso que eu não sei o nome da freguesia. É uma freguesia ao norte de Lessa da Palmeira, do concelho de Matosinhos. E havia um padre, o pároco, que a certa altura criou. E, tendo conhecimento desta minha ideia, resolveu fazer isso e convidou-me para ir ver. E um dia eu vou a Matosinhos, vou ver. E então era uma avó a ensinar uma menina a fazer malha, era um avô... Não necessariamente a neta. Não. Uma menina qualquer. Exatamente. É que a relação das gerações é fundamental para o equilíbrio da pessoa. Quer do idoso, quer da criança. Mas há muita, e vocês seguramente sabem muito melhor do que eu, há uma desconsideração enorme. É velho, velho, está quieto, pá, já não tens aquela velocidade para andar rapidamente pela passadeira, demora muito tempo. São uns insultos atrás de insultos. Os jovens não se lembram que hoje têm 20 e num piscar de olhos já têm 30. E depois 40 e assim sucessivamente. Não é verdade. Fátima, a partir de que altura é que nós somos idosos? É a partir dos 65 anos, oficialmente? Oficialmente, sim. Oficialmente é a partir dos 65. E oficiosamente? É quando nós achamos que somos. Eu acho que a malta com 25 já parece sim, ter... Sim, eu também, é caricato que eu também perguntava no questionário que fiz quando o mestrado em gerontologia, eu também fazia essa questão. Com que idade a senhora se sente hoje? Havia pessoas que tinham 70 e diziam, eu sinto-me com 20. Eu
posso fazer tudo, eu não tenho qualquer complexo em fazer qualquer tipo de atividade. Havia outros que tinham menos idade e diziam, eu já me sinto com 90 anos. Portanto, também depende muito das capacidades físicas que a pessoa tem naquele momento, não é? E da parte emocional como ela está. Isso também é importante. Relembrando aqui o que o professor, meu colega, diz, o que me levou a estar nestas lides literárias, eu gostava de mencionar também, foi o meu professor primário. O meu professor primário era o Dr. Maurício Simões. Foi ele que me incentivou à leitura e, por conseguinte, à escrita. E eu acho que foi muito bom. Foi um professor que me deixou saudades. Porquê? Porque, lá está, nós na nossa vida académica temos que ler determinados livros, que são de caráter obrigatório, outros de caráter voluntário, se nós queremos ou não. Relativamente facultativo. Facultativo. E então foi mesmo isso que, quando ele agora estava a falar, o professor Nino me estava a falar, eu lembrei-me mesmo do meu professor primário, é isso mesmo, que ele incentiva-me bastante à escrita. E são ensinamentos para a vida. São ensinamentos para a vida. Foi muito importante. É um professor que gostei bastante e tenho algumas saudades, como já referi, porque me fez meditar sobre a leitura, depois, lá está, com o ingressar no curso de enfermagem, que já são 28 anos, que já sou enfermeira, achei que queremos saber sempre mais, e agora é uma área da geriatria que me diz muito, eu quero sempre saber mais. E depois o facto de, no primeiro livro, os idosos que leram e o público em geral... Mas leram mesmo? Leram mesmo. Porque depois foi tirar a prova dos 9 fazendo perguntas sobre o livro. Não foi o caso, mas havia algumas questões que eu ia-lhe perguntar isso, mas depois no seu livro eu consegui chegar a essa conclusão, portanto não preciso estar, entre aspas, a chateá-la com essas questões. Só que foi isso que me deu alento para avançar para um novo livro. A parte íntima, a parte da sexualidade é também um tabu ainda hoje na terceira idade ou não? É um tabu na terceira idade, sim. Eu, no meu livro, não falo muito sobre a questão da sexualidade. Não falo muito. Mas porquê esse tema ausente? Não falo muito porque estava muito mais virado para a questão, para a questão do envelhecimento ativo. Então, mas o envelhecimento ativo não passa também por aí? Também passa por aí, de facto, também passa por aí. Não é envelhecimento ativo? É envelhecimento ativo. Não ativo. estarmos ativos? E nós devemos manter, e há uma história que o professor, uma história real que o professor Pinto da Costa contou no lançamento do livro, e o Sr. António esteve presente e sabe. O editor? O editor, nomeadamente. O que é que acontece? Um indivíduo estava num lar, se quiserem posso partilhar, eu acho que era interessante. Sim, senhora. Um indivíduo estava num lar de renome aqui na cidade de Lisboa e o senhor tinha uma vida sexual ativa antes de entrar no lar. O senhor ingressou no lar e houve um dia que surgiu ali uma situação em que soou-se que o senhor tinha violado uma utente do lar. Como é que vamos fazer isto? É um lar de renome, se isto vai passar para o exterior... Era uma violação ou era uma relação consentida? Segundo a história que o professor contou, era uma violação. Uma violação, pronto. Então o que é que acontece? Isto agora vai ser aqui um berbicacho, como vamos dizer. O que é que temos que fazer? Então eles tentaram arranjar ali uma solução entre a senhora... Uma história. E os senhores foram colocados em andares diferentes, já para não haver essa possibilidade de aproximação. E depois o que é que eles fizeram? Eles, todas as semanas, o senhor saía do lar, ia como assistente social a uma casa... onde houvesse, onde o senhor, entre aspas, se satisfizesse e estava a assistente social cá fora à espera e depois o senhor regressava e voltava. Com um sorriso nos lábios. E já passava bem a semana e na semana seguinte repetia-se a situação. Porque o senhor, portanto, lá está, tinha essa necessidade. E a sexualidade é isso mesmo. A sexualidade deve-se manter a vida toda. Professor, essa necessidade é como a necessidade de comer ou de lavar as mãos. É para o resto da vida. Não morre. Exatamente, faz parte da estrutura humana. Faz parte da estrutura humana. É também, tal como os professores primários, uma atividade desconsiderada? A atividade sexual na terceira idade? Não.
Porque é que há de ser desconsiderada? É a minha pergunta, não é uma afirmação. Não. Eu penso que não. Não. Nunca me apercebi que isso tivesse acontecido. Como é que se dá a volta? Muitas vezes também se tem medo de chegar a um ponto de menor entusiasmo ou de menor interesse e atração. Ora bem, isso depende da pessoa, depende da mentalidade, da formação da pessoa ao longo da vida e de acordo com os fenómenos que vão acontecendo. Eu penso que o normal será a pessoa manter a atividade sexual até poder. Entretanto, hoje, por exemplo, se as pessoas forem sujeitas a intervenções à próstata, ficam sujeitas a... Uma das preocupações é exatamente saber qual foi a reação após. Ora bem, isso é normal, quer dizer, agora... não se pode estabelecer, uma definição clara sobre o assunto, porque depende da maneira de ser da pessoa. Nós sabemos que há pessoas jovens que têm mais tendência do que outros, por conseguinte, tem a ver com a estrutura psicofísica e fisiológica de cada um. Aliás, como já tínhamos falado aqui... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Cada caso é um caso. Estamos quase a terminar isto. O tempo voa quando a conversa é muito, muito interessante. Há uma parte que eu gostava de saber. Qual é o papel do desporto na terceira idade, em uma pessoa manter-se ativa? Eu penso que o desporto, enfim, é uma especialidade do exercício físico, que, enfim, por conseguinte, tem a ver mais com competição do que com o voluntarismo. Eu penso que é fundamental as pessoas exercerem uma atividade física, subir as escadas, descer as escadas, dar um passeio. Não é preciso ir para o ginásio. Não é preciso ir para o ginásio. Não, é preciso agora ir para o ginásio. Vai-se para o ginásio agora porque as pessoas antigamente, quando iam para as suas profissões, iam a pé. Estou-me a lembrar das varinas da minha terra que iam de Estarreja, da Amortosa para a Estarreja a pé. E não é propriamente perto. São 7 km, 8 km. Bem, mas 7 km para lá é 7 para cá. Hoje, como as pessoas estão todas dentro da secretária, depois precisam de ir para o ginásio. Ora, o ginásio é a compensação da falta do exercício feito naturalmente. Eu estou a ver os indivíduos que pescavam na minha terra as enguias, aquilo remavam todos. E eu, estavam a fazer exercício físico. Era um exercício físico, era normal. E o mesmo, por conseguinte, a atividade física tem a ver exatamente com o desenvolvimento da atividade das pessoas no sentido da prossecução dos seus próprios objetivos para poderem realmente afirmar-se na vida. Quando o indivíduo agora está agarrado ao computador e a fazer, depois naturalmente não mexe. Isso acontece comigo várias vezes. Então temos que ir andar a pé. Eu não vou para o ginásio. Entendo que não devo ir para o ginásio porque prefiro fazer os meus exercícios a pé à volta da coisa. Vendo, muitas vezes vou do metro até Alvalade, até o Campo Grande e depois vou a pé até ao Marquês de Pombal. Sozinho ou acompanhado? Tudo depende. Às vezes vou sozinho, outras vezes vou acompanhado. Acompanhado é melhor, o tempo passa mais rápido. Sim, passa mais rápido. A falar, de repente já... Pois, exatamente, acontece. Mas outras vezes vou a pé. Por exemplo, há determinadas situações que eu tenho, compromissos que eu tenho num determinado... Por exemplo, no CHIP, na CHIP, na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e eu, para ir para lá, muitas vezes saio exatamente no Campo Grande e depois vou por ali a pé, que é uma forma de fazer exercício. Vou a pé, vou olhar. E estamos sempre a absorver conhecimento. Sem dúvida. Sem dúvida, porque à medida que vamos andando, vamos vendo os estragos que vão fazendo à cidade e à Praça do Marquês de Pombal e aos conflitos que a gente observa, enfim. A cidade que era e a cidade que é. Que é, exatamente. Fátima, uma última questão para si e agradeço muito a vossa presença neste dia importante, o dia 1 de outubro, o Dia Internacional do Idoso. Não falámos sobre a informática, que é também uma forma de os idosos comunicarem com o mundo.
os seus utentes estão capacitados para mexer nos computadores, ir à internet, fazer pesquisas ou não? Sim, os da gestão do Clube Sénior, sim, esses estão capacitados para isso. Os utentes que eu cuido diariamente na atividade profissional não têm tanto conhecimento nessa área. Mas têm interesse ou de todo não têm, não mete nisso? Estão virados para aí, querem saber Querem mais. saber. Querem ser mais. E há gente interessada, interessada em saber. E há gente capacitada em ensinar? Sim, também. Na nossa zona também temos tem que se juntar as duas coisas, capacitadas para. Aquilo é uma atividade voluntária, mas existem algumas pessoas que estão vocacionadas para isso e estão bastante interessadas nessa temática. Eu tinha aqui alguns pensamentos, pelo menos 2, e um poema que eu queria dedicar a todos que poderia fazer no encerramento. Pode ser? Pode ser. Vamos para o poema e deixamos os pensamentos para quem exatamente ler os seus livros, A Vida com Vigor na Terceira Idade e O Envelhecimento Humano, Aprender a Viver com a Idade. Então, neste dia, eu queria dedicar a todos vocês, idosos, e não só, futuros idosos, um poema que está no meu livro Vida com Vigor na Terceira Idade. Idoso, o tempo mudou, o tempo não para, o teu saber será mantido, a sabedoria transmitida, a família sempre presente na tua mente e tu sempre presente. Idoso, tu mudastes, o teu corpo mudou, mas permaneces pessoa. Os teus anos passam e a tua dimensão é diferente, mas tu consegues, à tua medida, ter a tua mente. Idoso, os jovens de hoje serão como tu amanhã. É sempre bom lembrar que os teus ensinamentos são bênçãos para todos nós. Mantém teu espírito jovem e acredita no amanhã. Idoso, aprende com a tua idade o que o futuro te reserva e vais encontrar nas páginas destes livros o rumo das tuas angústias. Sorri hoje e sempre e torna a tua vida mais florida. Isto foi um poema que eu quis partilhar com vocês e que elaborei a quando também de uma entrevista numa rádio local na zona da Covilhã. E o entrevistador, naquele caso, era poeta e eu achei que devia ter um poema relacionado com esta temática. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, professor. Até à próxima. Do jardim, uma velhinha está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo e apenas faz ternura. Não faz pena, não faz dor, pois tem no rosto um resto de frescura. Já cozeu alpargatas e bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim é ela, a trepadeira das canseiras, das rugas, onde o tempo é mais profundo. Num banco de jardim, uma velhinha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela
e abrindo ao sol o negro da sombrinha poidinha, o sol vem namorá-la da janela. Se essa velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Jardim, uma velhinha faz desenhos nas pedrinhas, que afinal são como eu. Sabe que as dores que tem também são minhas, são minhas, do filho a desbravar que Deus lhe deu. E em volta do seu banco os malmequeres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca morreu.